quais os desafios da advocacia brasileira? E os novos advogados têm chegado nesse mercado e como que as seccionais da Ordem têm feito para acolher esses advogados? E também a defesa das prerrogativas. É sobre isso que nós vamos conversar e vamos à nossa história de hoje. Eu começo fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, 1,80 m, sou Celso Gomes, tenho barbas e cabelos grisalhos, estou usando um headset preto e uma camiseta preta. E o meu convidado de hoje, ele é militante há 37 anos na advocacia. Olha, quanta experiência. Foi professor universitário e também foi conselheiro estadual e vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional do Rio Grande do Norte. Ele participa do grupo gestor do FIDA, Fundo de Financiamento dos Advogados, do Conselho Federal da OAB, e ele atualmente é presidente da OAB do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Aldo Medeiros. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo com a sua audiodescrição também. Tudo bem, muito obrigado, Celso. Eu sou um homem branco, grisalho, totalmente grisalho, 1,80 m, sou advogado há 37 anos, como já foi dito aí. Já participei da advocacia pública como procurador do município de Natal, sempre fui advogado privado, nunca deixei de advogar e estou sendo presidente da OAB do Rio Grande do Norte pelo 2º triênio. Pois é. Então, tem uma história, tem uma estrada aí na advocacia, uma experiência que vale a pena você que está acompanhando Justiça Sem Fronteiras acompanhar aqui. Agora, nós estamos no mês de julho já, e mês que vem é o mês da advocacia, né? O mês de agosto. Então, é um mês que muito chama atenção a todas essas questões. Muito tem se discutido com relação às prerrogativas, que, vez por outra, precisa ser firme, né, na defesa dela. Aldo, eu gostaria de, inicialmente, que você falasse com relação a esses destaques do Rio Grande do Norte, da advocacia do Rio Grande do Norte, do cenário nacional da OAB e demais cargos e comissões, porque a gente sabe que a OAB Potiguar tem uma participação muito efusiva no Conselho Federal, os conselheiros, enfim, e comissão. Eu gostaria que você comentasse com relação a isso para a nossa audiência. Pois não. Nós temos uma história de luta, uma história de participação efetiva. A advocacia do Rio Grande do Norte tem um destaque importante, inclusive na composição dos tribunais, através dos quintos e da própria magistratura, mas uma situação que está tendo um destaque especial agora é o nosso combate absolutamente eficaz à defesa das prerrogativas. Que as prerrogativas, elas não são um privilégio, elas não são uma coisa dada aos advogados, como os críticos costumam dizer. É um direito das pessoas que estão submetidas a algum dissídio, alguma divergência no tribunal, que o seu defensor, que está ali cumprindo uma missão constitucional, possa ter acesso a todos os processos que lhe acusam de alguma coisa, a todas as informações que serão levadas aos juízes que vão julgar a causa, possa conversar com seu cliente isoladamente em caso do cliente estar preso. São situações para tornar concreta a defesa de prerrogativas. E no Rio Grande do Norte, Celso, nós criamos uma central de defesa profissionalizada. Nós contratamos advogados, treinamos os advogados e eles estão em plantão 24 horas, inclusive finais de semana, para atender toda e qualquer emergência, qualquer situação que surja em violação ou pelo menos eventual violação de defesa dessas prerrogativas. Essa central já está sendo, inclusive, reproduzida em outros estados, a própria Paraíba está constituindo essa situação, Sergipe também, e tem sido assim um destaque importante dentro do sistema OAB, o que nós já fazemos no Rio Grande do Norte desde o triênio anterior. E o que tem sido mais comum de ferir as prerrogativas, presidente? Quando nós começamos, nós tínhamos muitos incidentes nas agências da Previdência Social. Os advogados não eram bem acolhidos e
havia muito incidente. Nas agências de bancos estatais, Banco do Brasil e Caixa Econômica também, evidentemente que nas salas também dos tribunais, dos juízes e das varas, e na área policial e penal, e de presídios. Com o início do nosso trabalho, como foi um trabalho mais técnico, mais bem situado, esse quadro mudou imensamente. Você tem ideia, hoje, os advogados são atendidos pelo INSS na sede da OAB. Nós cedemos uma sala e o INSS levou para lá o seu sistema com um servidor. Então, praticamente não temos mais qualquer incidente nas agências da Previdência. As agências bancárias também, logo se chegou a um bom denominador, ainda há no Rio Grande do Norte um problema seríssimo de pagamento de precatórios e alvarás, mas isso não é ferindo a prerrogativa, é ineficiência do sistema, e nós estamos combatendo fortemente essa situação. Inclusive, ontem fizemos uma representação CNJ, depois de 4 meses de negociações e tentativas de solução. E o que predomina, diminuiu muito os incidentes, diminuíram muito, mas predomina ainda uma tensão na área de presídios. Nós temos dificuldades de acesso em alguns presídios, temos uma demora absolutamente injustificável em outros, e estamos assim, essa é a nossa missão atual, é enfrentar essa situação de maneira mais firme, para que se consiga uma boa convivência, porque tem um ex-integrante aqui da nossa OAB que sempre que tem reunião, que tinha reunião, que ele não está mais na comissão, ele, com policiais penais, eles diziam, olha, já que vocês escolheram ser policiais penais, tem 2 coisas que vocês não vão se ver livres enquanto não se aposentarem: presos e respectivos advogados. Então, nós temos que encontrar uma forma de convivência, cada um cumprindo o seu papel, respeitando e reconhecendo a importância do papel de cada um, e que as coisas fluam com mais harmonia. Porque é isso, né? Porque cada um exerce dentro da legalidade o seu mister, e tem que se respeitar os profissionais. Só coloque rapidamente essa questão da tecnologia, né? Que às vezes a morosidade. Isso tem atrapalhado muito, quer dizer, hoje no Rio Grande do Norte ainda tem um gap aí? Tem. A tecnologia, ela veio para o bem e trouxe problemas também, né? No Rio Grande do Norte, os problemas foram mais relevantes porque a tecnologia está subdimensionada. A capacidade técnica do Tribunal de Justiça, a equipe técnica do Tribunal de Justiça está visivelmente subdimensionada. Isso tem trazido uma série de problemas para nós. Mas nós vamos a um breve intervalo. Eu estou conversando com Aldo Medeiros, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional Rio Grande do Norte. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Justiça Sem Fronteiras. Eu estou conversando com Aldo Medeiros. Ele é presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte e participa lá no Conselho Federal do grupo gestor do FIDA, que é o Fundo de Financiamento da Advocacia, né? Que vários estados também têm o FIDA, e que tem sido até já conversamos no Justiça Sem Fronteiras sobre isso. Mas a gente está falando um pouco aqui no bloco anterior com relação à tecnologia. Alguns tribunais até já conseguem dar uma resposta mais rápida, porque o PJ ele não veio por acaso, ele veio para ficar. E, às vezes, pode encontrar algum problema aqui ou ali, mas como que está aí no Rio Grande do Norte? Olha, a minha avaliação é que o PJ é um sistema que não foi bem desenvolvido. Ele traz uma série de incumbências para o usuário, o advogado, incumbências que eram do poder público, que eram do poder judiciário, através de seus servidores. E cada vez mais isso está acontecendo, de que as tarefas, digamos assim, operacionais dos processos, elas são todas de responsabilidade de quem propõe a ação e de quem vai
fazer a resposta à ação. O primeiro e grande problema é o cultural, né? Nós, advogados, somos resistentes a novidades, isso aí eu não posso deixar de reconhecer. Mas acho que todo mundo, quando chega novidades, a primeira coisa é resistir um pouco, né? Pois é. E aí nós, inicialmente, fomos muito resistentes, mas fomos, de certa forma, vencidos por duas situações. Primeiro, pela agilidade, que indiscutivelmente as coisas ganham, né? Eu pratico muitos dos atos que eu teria que ir de fórum em fórum, eu pratico do meu escritório, ou até estando viajando, de onde eu estiver. Isso todos os advogados gostam, ninguém vai ao fórum porque gosta de sair e pegar estacionamento, pagar para o carro estacionar, correndo. Ninguém gosta disso. Os tribunais acham que os advogados que lutam pelo retorno de algumas atividades presenciais fazem porque gostam. Não gostam, é porque as alternativas não estão funcionando. E por que as alternativas até hoje, Celso, não funcionam? Primeiro lugar, deficiência da internet. Tem locais que nós temos internet de muito boa qualidade, mas, regra geral, os advogados dos seus locais de trabalho têm limitações de internet. Durante a pandemia, que nós paralisamos todas as atividades, eu recebia ligações no meu celular de advogados que pediam, pelo amor de Deus, para eu abrir, autorizar o vigia, que era a única pessoa que ficava no prédio da OAB, no período grande da pandemia, que ele precisava ir para lá para usar a internet e o equipamento da OAB para poder trabalhar. Então, nós ficamos numa situação em que essas deficiências de tecnologia trouxeram muitas dificuldades. A outra dificuldade é a ausência de cultura, né? Os advogados mais jovens, que cresceram já nessa época tecnológica, eles mais rapidamente se adaptam. Os mais antigos têm dificuldade. Aqueles que são jovens há mais tempo, né? Há mais tempos têm dificuldade, né? Eu gosto muito de brincar dizendo que sou uma pessoa analógica, mas com resultados digitais, porque eu procuro ser independente nessas questões, não ficar... Mas reconheço que tenho muito mais dificuldade do que os colegas de escritório que foram criados numa época mais apropriada. E aqui no Rio Grande do Norte, especificamente, nós temos um funcionamento bem... suficientemente eficaz na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral, mas temos problemas diários no Tribunal de Justiça. Estamos numa luta permanente, já fizemos todo tipo de colaboração, já reclamamos no CNJ, o tribunal reconhece as coisas que nós reclamamos, o tribunal reconhece, se compromete a resolver. Eu consigo verificar que tomam algumas providências, mas essas providências nunca são suficientes. E o que é pior, às vezes, quando está se conseguindo um período de estabilidade, aí eles migram para uma versão mais moderna, e aí começa tudo de novo. Mas o TJ do RN não está no sistema PJE? Está. Praticamente toda a Justiça do Rio Grande do Norte está no PJE. De todas os processos são todos digitalizados. Pouquíssimos estão ainda sendo, por questões específicas. Porque assim que entrou o PJE, então os tribunais de justiça tinham um sistema, a Justiça Federal tinha outro. Então, aí o CNJ pacificou isso e pronto, PJE. Mas tem estados que, às vezes, ou ramos da justiça ou o tribunal, que passa, às vezes, por algum tipo de dificuldade, às vezes por causa da falta de técnicos da área de TI, né? A quantidade, às vezes, está defasado o time da TI, né? É mais ou menos o que acontece aqui. Eu ouvi isso pela primeira vez no próprio CNJ, lá em Brasília, que a equipe e o equipamento, não é só a equipe, não, o equipamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foram subdimensionados. E tem uma outra coisa, Celso, é que nós fomos pioneiros em várias fases do PJE. Por uma razão de ser um tribunal pequeno, considerado dentro do mesmo tamanho um dos mais eficientes. Então, nós servimos de experiência para muita coisa. Mas aí junta a dificuldade da internet, a questão cultural, a falta de treinamento, porque também as coisas são jogadas
e o advogado que sai correndo atrás para aprender a usar, né? As dificuldades de atendimento virtual, o tribunal coloca em cada vara o contato pelo WhatsApp, o contato por e-mail e o telefone. Nós não conseguimos esse contato em muitas e muitas situações. Então, isso tem tornado extremamente tensa a atividade da advocacia no PJE, especialmente do Tribunal de Justiça. Na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, aqui não, ele vem funcionando bem. Porque foi criado o balcão virtual, né? E esse balcão virtual, com um clique, a pessoa está numa sala, como a gente está aqui, conversando Isso. com o juiz, com o diretor de secretaria, com o servidor, né? Em muitos tribunais, quer dizer, na maioria dos tribunais, né? A sala virtual, né? E aí uma discussão também veio com relação a quando há necessidade de ouvir testemunhas, então também foi uma outra questão. Mas eu gostaria aqui de deixar já daqui a pouco para o bloco anterior, mas já pode começar, assim, os principais desafios hoje da advocacia, em termos de gestão e também as perspectivas de melhorias, né, para a classe dos advogados. Eu falo mais especificamente nesse caso aí do Rio Grande do Norte. Olha, o Rio Grande do Norte, nós temos um problema de dificuldade de mercado, porque há uma grande quantidade de advogados entrando, uma média de 1.000 por ano no mercado, e em função de que houve, assim, digamos, um grande crescimento no número de faculdades e a economia muito limitada. Essa é a maior dificuldade que nós temos na advocacia atual. Se a economia voltar a girar num bom ritmo, nós, com certeza, teremos uma situação mais confortável. E isso é uma coisa também que a gente vê que o número de novos advogados, como você bem falou aí, não só no Rio Grande do Norte, mas nos estados, então é uma quantidade muito grande de advogados. Então, sobre isso, nós vamos falar no próximo bloco, como que está esse acolhimento desses jovens advogados e advogadas no mercado e também pelas seccionais. A gente fala isso no próximo bloco. Nós vamos a mais um intervalo e a gente volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB do Rio Grande do Norte, Aldo Medeiros. A gente volta já já. Estamos de volta, estou conversando com o presidente da OAB do Rio Grande do Norte, Aldo Medeiros, uma experiência de 37 anos de militância, então aí é muita experiência, muita vivência. Então, isso é uma coisa que a jovem advocacia, os jovens advogados precisam prestar bem atenção em toda essa, inclusive a condução, viu, Aldo? Parabéns pela condução da Ordem dos Advogados aí do Rio Grande do Norte. A gente sabe que você está sempre no Conselho Federal, participando ativamente, e não só você, mas todo o corpo dos conselheiros federais aí do RN. Então, parabéns aí. Agora, com relação a esses advogados que as faculdades hoje, elas não preparam para a militância, né, os advogados, a gente sabe disso. Então, e a OAB, nesse acolhimento, o que a OAB tem feito para esse acolhimento e dar um suporte para esses jovens advogados e advogadas que chegam? Nós temos toda uma estrutura de apoio ao exercício da advocacia e um tratamento diferenciado aos iniciantes. Começa no desconto na anuidade. O Rio Grande do Norte dá 75% de desconto no primeiro ano. Eles só pagam 25%. Então, há toda uma situação assim para ajudar o início da profissão, que não é fácil, né? Nunca foi e é cada vez mais. E é um diferencial isso, é um diferencial. E nós temos, através da Comissão de Advogados Iniciantes e da nossa Escola Superior de Advocacia, cursos focados nas questões práticas que os advogados não aprendem nas faculdades. Como, por exemplo, como usar trabalhar com o PJE, como trabalhar com a calculadora eletrônica do tribunal, como contratar os seus serviços com os clientes para que seja um contrato dentro das normas. Nós temos limitações éticas muito rigorosas pelo nosso Código de Ética e, às vezes, por descuido ou por desconhecimento, surgem alguns problemas. Então, nós temos muito essa preocupação, como
exercer a advocacia, como se comportar numa audiência, como fazer uma sustentação oral, são as principais áreas de atuação da Escola Superior de Advocacia. Então, temos também nós temos uma estrutura bem feita, inclusive para trabalhar a saúde do advogado através de atividades de lazer e de esportes. A Caixa de Assistência dos Advogados tem uma longa programação de esportes dos advogados que praticam futebol, voleibol, corrida, essas assessorias de corrida que estão muito na moda. Nós temos convênios com algumas principais de Natal para que os advogados possam concorrer com parte do valor da mensalidade subsidiada, enfim. A estrutura da OAB é muito grande, ela é muito diferenciada, ela tem um clube de descontos muito forte, e isso tudo é importante demais para quem está iniciando na carreira. Além também dos trabalhos de solidariedade, né? A gente viu aí que a questão da cidadania, solidariedade, a gente sabe que hoje o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Então, é uma coisa lamentável. E a OAB também tem sido muito sensível nisso, né? A gente viu aí, eu tenho acompanhado, assim, essas campanhas de solidariedade da OAB do RN, né? Isso. Sempre nós estamos atentos a isso. Nós temos em torno de mais de 50, eu não digo exatamente, porque ainda estão sendo reconstituídas algumas das comissões, mas mais de 50 comissões temáticas, e sempre tem um evento, uma coisa que se procura associar algum resultado de solidariedade com a comunidade. Bom, nós estamos num ano eleitoral, eleições, né, para presidente, para Senado, deputados federais, estaduais e governadores. Agora, como você vê né, como advogado e também, né, militante na advocacia por tanto tempo, toda essa questão, essa celeuma em torno das eleições deste ano, né, os riscos que uns dizem que o risco é alto ou baixo, mas a questão da credibilidade e a questão da importância da justiça eleitoral, do processo democrático. Olha, eu acho que nós temos talvez o melhor e mais eficiente sistema de apuração de eleições do mundo. Gastou-se muito dinheiro, se montou uma estrutura bem forte, não estou aqui avaliando se foi certo ou errada a decisão, mas o que temos é uma coisa muito consistente. E eu não consigo, eu trabalhei, como você disse, eu já estou há 37 anos na militância, e eu trabalhei em diversas eleições de apuração manual. E sei os riscos e as distorções delas decorrentes. Eu não consigo aceitar como razoável alguém querer retroagir aquela situação. É como se nós quiséssemos que os nossos filhos e netos, eu já estou na fase dos netos, né? Sim. Tivessem que aprender matemática usando algarismo romano. É uma coisa absolutamente fora de utilidade para a vida que nós temos hoje. Então, é importantíssimo a participação da OAB, que sempre foi um protagonista da vida democrática do país. A OAB sempre esteve na defesa das instituições democráticas, da independência dos poderes, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais constitucionalmente definidos. O partido político da OAB é a Constituição e a própria advocacia. E a advocacia, Celso, só funciona bem na democracia. Numa ditadura, ninguém quer nos ouvir. Pelo contrário, considera-se pura perda de tempo ou pior, desvio dos interesses da nação. O discurso é sempre o mesmo. Então, nós queremos que seja respeitada a vontade majoritária do povo, seja ela qual for, dentro do sistema eleitoral que nós temos muito bem montado, muito estruturado, absolutamente, até hoje, não houve uma só prova de vulnerabilidade, e é papel da OAB, e nós vamos exercer isso com firmeza, defender o resultado da eleição e a lisura do processo. E nas falas do ministro Alexandre de Moraes, ele tem colocado isso, né, que não se pode desrespeitar
a independência dos poderes, né? Então, é importante o respeito ao processo democrático e às instituições. Um poder judiciário forte, uma advocacia forte, isso é importante para a democracia e para o país, né? Porque, senão, a gente não sabe o que isso pode virar. Mas eu gostaria que, Aldo, você passasse as suas considerações finais. Obrigado pela gentileza. Você está em viagem pelo interior do Rio Grande do Norte, mas conseguiu um tempinho para a gente bater um papo. Muito obrigado aí pela gentileza, tá bom? Eu que agradeço, Celso. Tivemos uma certa dificuldade em encaixar aqui um local razoável para poder termos essa conversa, mas foi muito bom. Eu gostei da conversa, nós pudemos passar informações importantes para todos os que assistem pelos diferentes meios este seu Justiça Sem Fronteiras. Agradecer e dizer que a OAB do Rio Grande do Norte estará sempre à disposição quando necessário. Muito obrigado. O Justiça Sem Fronteiras também está à disposição. Obrigado aí. Eu conversei com Aldo Medeiros, ele é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional do Rio Grande do Norte, e é membro do grupo de gestor do FIDA, Fundo de Financiamento da Advocacia do Conselho Federal, também da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado pela sua audiência, que acompanhou até aqui, e siga o Justiça Sem Fronteiras nas nossas redes sociais. E obrigado pela audiência mais uma vez, e até o próximo encontro.